Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse livro, O Pão Nosso, da editora Vida Cristã, do nosso irmão Dr. Glover Shipp. Hoje a gente vai estudar e ler a lição 19, que está falando sobre dons espirituais na igreja, e diz o seguinte, a base. Há muita confusão quanto aos dons espirituais na igreja. Certas igrejas exigem, entre aspas, línguas estranhas, para comprovar a autenticidade de um, entre aspas, batismo posterior com o Espírito Santo. Algumas enfatizam curas milagrosas e outros fenômenos, inclusive profecias. Para muitos crentes, especialmente os da persuasão, entre aspas, pentecostal, todos os dons concedidos aos cristãos dos tempos bíblicos existem até agora e devem ser procurados. Para outros que resistem a esta onda carismática, não existe atualmente nenhum dom espiritual. Argumenta-se que tudo isso era transitório, concedido apenas durante a infância da igreja, quando esta precisava de orientação especial. Preparação. É óbvio que existiram dons espirituais no primeiro século, pois vemos diversos exemplos da sua presença e instruções quanto ao seu uso. Além do mais, Paulo nos deixou 5 listas de dons em Romanos 12, de 3 a 8, 1 Coríntios 12, 9 e 10, e o 12, e do 28 ao 30, e Efésios 4, 10 e 11. Mas a respeito desses dons, qual deve ser nossa posição hoje? Eles ainda existem? Devem ser procurados? São provas da nossa espiritualidade ou do nosso batismo com o Espírito Santo? Ou existe nos dias de hoje alguns desses dons, mas não todos? Ou, por outro lado, não existe mais nenhum deles? Se funcionam, hoje, quais as normas para sua transmissão e uso? O que se pratica atualmente em nome de profecias, curas e línguas? É autêntico? Vamos pesquisar o que o Novo Testamento diz a respeito. A apresentação. Em primeiro lugar, Jesus prometeu aos apóstolos um poder extraordinário que os guiaria em sua tarefa espiritual, tão nova e árdua. Prometeu, através do Espírito Santo, abre parênteses, o Consolador prometido, fecha parênteses, dons especiais para comprovar a autenticidade da mensagem por eles pregada. Está lá em João 14, 26, João 16, 7 a 13, Marcos 16, do versículo 17 ao 18, Lucas 24, 49, Atos 1, de 5 a 8. Pouco tempo depois, no dia de Pentecostes, vemos a descida do Espírito Santo prometido, a consequente capacidade dos apóstolos de falarem outras línguas e revelar à multidão o Evangelho de Cristo. Veja lá Atos 2, de 1 a 13. E o sermão de Pedro. Veja lá Atos capítulo 2, versículo 14 a 40. Devemos notar, porém, aqui que o dom de línguas que os apóstolos praticavam naquele dia não foi uma língua celestial dos anjos, mas sim a capacidade milagrosa de se comunicar em pelo menos 15 línguas diferentes, em tê-las estudado, sem tê-las estudado. Veja lá Atos 2, versículo de 6 a 11. Quem eram os ouvintes, né? Pessoas vindo aí do mundo inteiro, de vários países, ouvir eles falarem na sua própria língua materna, né? Veja lá. E isso para que todos os homens presentes pudessem ouvir o Evangelho na sua língua materna. O dom de línguas jamais foi
portanto, no Novo Testamento, uma prova pessoal do batismo com o Espírito Santo, nem linguagem angélica, como afirmam atualmente. O seu propósito na igreja, conforme Paulo, era servir de sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Veja lá em 1 Coríntios 14, de 20 a 23. Além do dom de línguas, havia outros dons na igreja primitiva. Romanos 12, 3 a 8 diz que havia profecia, ministério, ensinamento, exortação, contribuição, presidência, misericórdia. Em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, diz que havia sabedoria, conhecimento, fé, cura, profecia, que é o mesmo que ensinamento, discernimento, línguas, interpretação. Em 1 Coríntios 12, de 28 a 30, diz que tinha apóstolos, profetas, mestres, milagres, curas, socorros, governos, interpretação. Em Efésios diz apóstolo, profetas, evangelista, pastores e mestres. Nota-se acima que alguns dos dons espirituais tratavam de pessoas capacitadas para liderarem na igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, etc. Enquanto outros tratavam de habilidades milagrosas concedidas, sabedoria, fé, curas, profecias, discernimento, exortações, línguas e etc. Os propósitos desses dons eram duplos. 2 pontos. Convencer os incrédulos da autenticidade da mensagem divina. Veja lá 1 Coríntios 14, 24 e 25. E equipar obreiros para o desempenho do serviço cristão. Veja lá Efésios 4, de 11 a 13. Devemos estar procurando ensinar e servir melhor, em vez de buscar um dom que nos faça sentir mais espirituais. Aplicação. Será que sentimos a presença do Espírito Santo em nossa vida, orientando-nos e nos guiando? Será que somos hospedeiros dignos da sua presença? Procuramos produzir em nossa vida o fruto do Espírito, especialmente o amor cristão, que é a prova definitiva de que ele habita em nós? Para memorização. Gálatas 5, 24 e 25, abre aspas. E o que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Agora vamos fazer o questionário aqui, 10 questões, né? E como eu sempre falo, né? Estou fazendo aqui uma, vamos dizer assim, uma promoção, me fugiu a palavra agora, para você responder, né? Motivar você a responder esse questionário, né? Já separei aqui, ó, 5 livros meu, como iniciar uma igreja local, né? Com ênfase nas igrejas nos lares, tá? De minha autoria. Já está separado aqui os 10 melhores alunos aí, né? Que responder e tirar nota maior, eu vou estar enviando pelo correio para sua casa um livro meu, né? Mas para isso você tem que estar respondendo aí o questionário, né? Já estamos na lição 19. Cada lição tem 10 questões, então já vamos somar aí 190 questões que você tem que responder e enviar aí no meu e-mail, que está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Então vamos às perguntinhas aqui, ó. Questão 1. No início da igreja em Jerusalém, Deus concedeu aos apóstolos o dom de espaço, Selelatos 2, de 1 a 4, e responda. Nesse caso, as línguas que falaram eram idiomas conhecidos
ou línguas celestiais? Leia lá Atos 2, de 7 a 8 e responde. 2. Cristo havia prometido outros poderes extraordinários para os apóstolos, a saber, leia lá Marcos 16, versículo 17 e 18 e João 14, 26 e responde. 3. Além desses dons, havia outros prometidos aos irmãos da igreja primitiva. Quais são os dons mencionados em Romanos 12, 6 a 8? Leia lá e responda. 4. Quais são os dons mencionados em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, 1 Coríntios 12, 28 a 30? E responda. 5. Questão 5. Destes dons, qual era considerado por Paulo o mais importante na igreja? Leia lá 1 Coríntios 14, de 1 a 5 e 1 Coríntios 19, 28 e responda. E o menos importante, leia lá 1 Coríntios 14, de 1 a 5 também e responda. 6. Por que o dom de profecia, isso é, de ensinamento e exortação, é mais importante na igreja? Leia lá 1 Coríntios 14, 3 e o 19 responda. 7. Será que todos os cristãos tinham o dom de línguas, como ensinado por certas igrejas hoje? 8. Como sabemos deste fato? Leia lá 1 Coríntios 12, de 7 a 11 e responda. 9. Todos os cristãos do primeiro século receberam a presença do Espírito Santo em sua vida. É uma pergunta, né? Receberam a presença do Espírito Santo em sua vida? Leia lá Atos 2, 38 e 1 Coríntios 3, 16 e responda. Todos receberam dons especiais do Espírito Santo? Leia lá 1 Coríntios 12, 4 a 11 e responda. Quem controlou a distribuição de dons? Leia lá 1 Coríntios 12, 11, o 18 e o 28 a 30 e responda. 10. Os dons não foram concedidos para provar a salvação ou a eleição, nem o batismo com o Espírito Santo, mas sim para, espaço, você vai ler lá Marcos 16, versículo 17 a 20, Atos 2, 22, Atos 2, 43, Atos 5, 12, Atos 8, 13, Atos 14, 3, 1 Coríntios 12, 12 e Efésios 4, 12. E responda. Para confirmar a mensagem divina, hoje temos a espaço que nos fornece todo o necessário para o nosso aperfeiçoamento na espaço. Leia lá 2 Timóteo 3, 16 e 17 e responda. Tá bem? Eu vou colocar aqui, ó, para você. Deixa eu ver se dá um foco melhor. Quiser copiar as perguntinhas para responder e enviar no meu e-mail, que está aí na descrição do meu vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Dá uma pause aí, ó, e copia as 10 questões, tá bem? E também para leitura diária, né? Tem aqui, vou colocar aqui também para você ver a leitura diária que está aqui, ó. Domingo você vai ler esses versículos, segunda esses outros, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá bom? Leia aí os versículos para se aprofundar aí. Dá uma pausa aí, copia para se aprofundar aí nesse assunto aí, tá bom? Se você está gostando da leitura e estudo desse livro, O Pão Nosso, publicado pela editora Vida Cristã, do nosso irmão Dr. Glover Ship, peço para que você já deixe o like, compartilhe esse vídeo aqui com os seus grupos aí, da família, do serviço, da escola, da faculdade, do bairro, e peçam para que ele se inscreva no canal e para que a palavra de Deus chegue cada vez mais longe, na verdade, atinja mais pessoas, tá bom? Agradeço o tempo que você tem aí desprendido, né?
em ouvir e aprender a palavra de Deus, e tenho certeza que Deus também está muito contente com o tempo que você tem investido em aprender a palavra de Deus, tá bom? Se ficou alguma dúvida, né, sobre o Espírito Santo aí, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, e também podemos fazer isso através de uma videochamada, né? Tá usando aí o celular agora, essa nova tecnologia aí, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?